Oi, eu sou o Filho da Nuvem e esse é o primeiro episódio de uma minissérie aqui no canal, onde eu vou trazer o básico da linguagem Clojure. Muita gente pediu, muitos programadores Clojure e pessoas também que querem aprender Clojure me pediram no Twitter, aqui nos comentários, para trazer mais conteúdo sobre a linguagem. Então aqui estou eu atendendo os pedidos. A ideia desses vídeos, esses vídeos vão ser bem diferentes, na verdade, dos outros vídeos aqui do canal, porque eles vão ser realmente bem básicos. Eu vou trazer coisas sobre os tipos de dados da linguagem, funções. A ideia é que no final dessa minissérie a gente entenda o mínimo possível para conseguir resolver um ou dois algoritmos usando a linguagem. Eu comecei a programar em Clojure, eu entrei num projeto em Clojure ano passado, em 2020, e honestamente, eu senti alguma dificuldade para entrar e começar a programar na linguagem, porque existem algumas diferenças, né, algumas muitas, como a gente vai ver, sintaticamente principalmente, das linguagens mais tradicionais, JavaScript, Go, PHP e por aí vai. Então, a ideia desses vídeos para mim é conseguir produzir vídeos que eu gostaria de ter assistido quando eu comecei com Clojure. Eu não sou nenhum especialista na linguagem, não me carimbem com esse título, e eu também não programo mais em Clojure hoje em dia, eu já estou bem mais focado em Go e em outras tecnologias. Mas vamos nessa, já falei demais aqui, vamos para o primeiro assunto dessa série, que vai ser, adivinha, programação funcional. A gente vai começar por funções. Tá bem, mas eu dei o spoiler, então, que Clojure é uma linguagem funcional. Mas o que isso quer dizer? Linguagens funcionais têm várias características, mas a principal para mim é que, assim como em outras linguagens funcionais, em Clojure, a gente tem funções de primeira ordem ou funções de primeira classe. Isso basicamente quer dizer que a gente consegue tratar uma função como se fosse um valor. E o que a gente faz com valores? A gente passa valores por parâmetros, a gente retorna valores, né, dentro de funções, a gente faz um return, um valor, e a gente consegue declarar uma variável e atribuir um valor para essa variável. Então eu consigo fazer, por exemplo, essas três coisas com funções. Eu consigo retornar uma função, eu consigo receber ou passar uma função como parâmetro, e eu consigo declarar uma variável e guardar dentro dela uma função. Eu já vou voltar nesses conceitos, a gente vai ver muito código nessa minissérie, mas primeiro eu quero apresentar a IDE que a gente vai usar durante os vídeos. A gente vai usar o IntelliJ como uma versão de comunidade e um plugin chamado Cursive. Esse plugin é um plugin de Clojure matador, assim. A gente tem alternativas em outros IDEs, em outros editores de código. Eu tentei usar por um tempo o VS Code com um plugin chamado Calva, mas comparando ele com o IntelliJ, na minha opinião, o IntelliJ assim, e o Cursive ganharam disparado, assim, matadores mesmo. Mas eu vou deixar todos os nomes aqui na descrição, caso você queira tentar com outra alternativa também, não tem problema. Então, vamos aqui para a tela. Eu vou abrir o IntelliJ, vou mostrar rapidamente aqui como funciona. Primeiro, se você não é familiarizado, a gente tem uma seção de plugins, então a gente pode ir lá buscar pelo Cursive. Meu computador está sofrendo um pouco, mas aqui está o Cursive, é só instalar ele. Ele tem uma versão de comunidade, mas ele é um plugin pago. Então, se você for trabalhar com Clojure ou criar algum projeto privado, você precisa pagar por ele. Eu já estou com um projeto aberto aqui, mas eu vou criar um novo só para mostrar que não tem mistério nenhum. Aqui já tem a seção de Clojure para criar um projeto em Clojure e existem vários templates. Eu vou seguir esse do Leininger aqui, que é um gerenciador de pacotes do Clojure. A gente não vai usar o Leininger aqui nesses vídeos, mas eu vou usar ele porque eu já estou mais acostumado, vou usar esse template porque eu já estou mais acostumado com ele. Então, YouTube. Vou abrir nessa janela mesmo. E aqui está o nosso projeto com o template pronto. A gente tem uma pasta src. E eu tenho aqui um Hello World, que eu vou acabar não usando, porque a gente vai começar bem do zero mesmo. Então eu criei um arquivo novo chamado cloud.clj, poderia ter feito tudo no core, na verdade, mas só para mostrar para você que o que eu fiz foi mais ou menos seguir a ideia aqui do core, que é eu tenho que declarar o namespace desse arquivo, e o que é esse namespace? É um identificador que segue o padrão da pasta, então YouTube Live Coding
é o nome da pasta, ponto .core, que é o nome do arquivo. Então, se eu for lá para o meu Cloud CLJ, eu tenho YouTube Live Coding, ponto .cloud. Não tem mistério nenhum. Agora a gente vai escrever nossa primeira função em Clojure. Provavelmente você já ouviu por aí, né? Clojure é famoso pelos seus parênteses, mas por que tem tanto parênteses nessa linguagem? Assim como na nossa vida real, né? O português, o italiano, o espanhol vem do latim, uma outra língua. O PHP, o JavaScript, o Go vem de uma família também, que é a família do C. O Clojure vem de uma outra família, vamos dizer que é uma família mais diferente, que é a família do Lisp. Então, essa coisa dos parênteses é por causa do Lisp, como se fosse um dialeto de Lisp. Então, em Clojure, sempre que a gente chama uma função, a gente precisa abrir e fechar os parênteses. Então, vou abrir e fechar os parênteses. Mas, Claudson, você vai me perguntar, eu não quero chamar uma função, o que eu quero é declarar uma função. Sim, você está certo e, ao mesmo tempo, errado ou errada. Porque, para declarar uma função, a gente precisa usar uma função da linguagem que já existe. E qual que é essa função no nosso caso? É o defn. Então, eu estou chamando essa função, que vai declarar outra, vai declarar a minha, e ela, como é uma função normal, ela tem parâmetros. Quais são os parâmetros que eu preciso passar? Primeiro, eu vou passar um identificador, que vai ser o nome da minha função, que vai ser uma função que chama to, de 2. Só isso. O segundo parâmetro é um vetor, uma lista de argumentos que a minha função vai ter. O que a minha função espera? Então, o vetor, a gente vai ver em outro vídeo, é representado aqui com esse colchete. Essa minha função é bem simples, então eu não vou esperar nada dela. Ela tem uma lista vazia de argumentos. E o terceiro parâmetro é o corpo da minha função. Esse corpo, no nosso caso, vai ser bem simples. Basicamente o que eu quero retornar, que é o número 2. Então, eu tenho a minha função to, que não espera nada, mas retorna 2. Se atente que para dizer que eu quero retornar algo em Clojure, eu não preciso chamar uma função return ou dizer return. O último valor do corpo da minha função é exatamente o que vai ser retornado, é o valor que vai ser retornado. Se você veio de Ruby, por exemplo, se eu não me engano, lá também tem esse conceito. O último valor do corpo é o valor da cadeia, né, do runtime, digamos assim, vai ser o valor retornado pela função. Então, aqui é uma função to que vai sempre retornar 2. Eu vou identar um pouco as coisas aqui, porque não é muito comum a gente ter tudo numa linha só. Imagina uma função gigante numa linha só com vários parênteses. Então, sim, a gente tem uma indentação um pouquinho diferente aqui, mas eu já vou mostrar também que a gente tem uma indentação. A gente vai ver muito nos próximos vídeos. Programar em Clojure muitas vezes quer dizer definir ou alterar funções que já existem e a gente poderia testar essas funções isoladamente. Para mim, isso é uma das coisas mais incríveis da programação funcional, é que eu tenho a minha função isolada e eu consigo testar manualmente ela, chamando ela de alguma forma, que eu vou mostrar agora já já, ou fazer um teste unitário para essa função. Então, é um jeito de desenvolver bem diferente, na minha opinião. Para testar manualmente, digamos assim, rodar como se fosse num terminal, a gente usa uma ferramenta que se chama REPL. O REPL é um terminal, é como se fosse um terminal interativo. Já vou te mostrar agora. Para a gente habilitar esse terminal chamado REPL aqui no IntelliJ, a gente precisa vir aqui em adicionar configuração. Aí eu venho nesse mais. A gente tem um Clojure REPL aqui. E a gente tem a opção de rodar esse REPL local ou remote. Ele é como se fosse um servidorzinho. Então, a gente quer, nesse caso, rodar local. Eu vou dar um nome qualquer aqui de REPL, dar um OK, e a configuração está aqui. Agora, para eu rodar o próprio REPL, eu vou carregar aqui, apertar nesse botão, e aqui a gente consegue, ele já abriu automaticamente aqui para mim, mas eu também conseguiria apertar aqui para abrir e fechar o REPL. Então, o REPL é isso daqui. Ele está ligando ainda, mas ele é dividido em duas partes. Essa parte de cima é como se fosse o output, é a saída, é a tela mesmo do REPL. Ó, agora ele está rodando. E aqui embaixo é o input. Então eu poderia escrever qualquer comando, qualquer pedaço de código Clojure aqui embaixo. Por exemplo, se eu quiser chamar uma função println aqui embaixo, falando olá mundo, se eu der um enter aqui no final da linha, deixa eu arrastar aqui só um pouquinho.
ele rodou esse pedaço de código no REPL. E perceba que o retorno da função é new, mas ela imprimiu na tela Olá Mundo. Antes de rodar o nosso código no REPL, tem uma coisa que não é tão legal, e às vezes a gente esquece de fazer isso, que é sincronizar os arquivos que a gente tem com o REPL. O que isso quer dizer? É como se eu tivesse subido esse servidor REPL, mas toda vez que eu crio um arquivo novo, toda vez que eu edito esse arquivo, eu preciso mandar essa versão nova para dentro desse servidorzinho, e aí eu vou conseguir usar essa função. Então, para fazer isso aqui no IntelliJ, a gente clica com o botão direito no próprio arquivo, vai na seção aqui REPL, e aí eu tenho duas opções, ou Load File para carregar exatamente esse arquivo, ou Sync Files para carregar todos os arquivos. Ele vai aparecer aqui ó, dentro do REPL que está sincronizando principalmente o arquivo cloud.clj. Então, agora a gente consegue vir aqui e chamar a nossa função. Mas para chamar essa função, a gente também precisa dizer o namespace dela. Então, dentro desse namespace aqui, chama a função to para mim. O que vai acontecer? Ele rodou essa função e, nesse caso, ó, ele retornou, o retorno dela é 2, o que é um pouco diferente lá do println, que o retorno era new. Tá, Klaus, mas então eu tenho que passar toda vez aqui esse namespace? Não, você pode, por exemplo, dizer que você está nesse namespace e aí, a partir disso, você pode só chamar to, que vai funcionar. Não preciso mais passar o namespace toda hora, porque eu já estou dentro dele. Agora vamos criar uma função um pouco mais complexa, que é a getDouble. Essa função vai receber um número e vai retornar o dobro desse número. Nesse caso, como eu espero um número, eu tenho de novo a minha lista aqui, já vamos começar a identar, só que eu vou receber um number, que é um identificador aqui como se fosse uma variável. Aqui no retorno, ou no corpo da minha função, o que eu vou dizer? O que eu quero fazer? Eu quero pegar esse número e eu quero multiplicar por 2, eu quero o dobro. Para eu fazer essa multiplicação, adivinha? Eu tenho que chamar uma função, a função de multiplicação. Então, vamos chamar a função de multiplicação, que é uma função que o nome dela é o quê? Multiplicação, esse asterisco. E aí eu tenho que passar os valores que eu quero multiplicar, que é o number e 2. De novo, não vamos esquecer de sincronizar com o REPL. E agora a gente pode vir aqui, chamar o nosso getDouble e passar um valor. Se eu não passar valor nenhum, ele vai dizer, ó, wrong number of args. Então, passei 0 argumentos, mas esse número está errado. Se eu apertar a setinha para cima, eu já tenho o histórico aqui do REPL, como se eu estivesse num terminal mesmo. E aí eu posso passar um valor. Eu vou passar 4 e ele vai me retornar 8. Eu vou passar 22, ele vai me retornar 44. Então a função está funcionando. Perceba de novo que agora o nosso corpo, o que é o nosso retorno da função? É o último valor dessa função. E qual que é o último valor dessa função? É o produto dessa multiplicação de number com 2. Agora vamos deixar essa função getDouble um pouquinho mais complexa. Ao invés da gente só retornar o dobro, a gente vai retornar uma frase. Uma frase mais ou menos assim. Claudson, vírgula, o dobro de number é number vezes 2. Então, a gente vai precisar de um novo parâmetro, que é o nome dessa pessoa, que pode ser Claudson, pode ser o seu nome, a pessoa vai passar por parâmetro. Para eu adicionar um novo argumento aqui na minha função, eu não preciso usar o separador de vírgula, como em JavaScript, por exemplo. Eu só preciso dar um espaço e isso já vai ser entendido pelo Clojure. Então, eu tenho dois parâmetros agora, o number e o name. Perceba que quando a gente chamou a função aqui, e todas as chamadas que a gente fez até agora, que tinham mais de um argumento, um parâmetro, a gente também não precisou usar o separador de vírgula. A gente usou espaço. Então, eu chamei a função de multiplicação, dei um espaço, primeiro argumento, dei outro espaço, segundo. Então, de novo, o espaço funciona como separador aqui, nesse contexto que em outros é a vírgula. O que a gente quer fazer, então, nessa função? A gente quer retornar uma string. Agora não é mais um número, é uma string. E perceba que os tipos também em Clojure, a gente não precisa explicitar eles, assim como a gente também não precisa no JavaScript. Então, em momento nenhum diz que a minha função ela tem um retorno de um tipo específico. Não preciso fazer isso. Eu não precisei dizer que o meu parâmetro tem um tipo específico. Então, é tão flexível nesse caso quanto o JavaScript.
mas eu quero retornar uma string. Vamos parar para pensar um pouco. Se eu vou retornar, eu sei que é no final do meu corpo. Lembra que o último valor do corpo é o valor que vai ser retornado. Então, eu vou ter que chamar uma função que vai produzir essa string para mim. Eu vou usar essa função str que produz strings. Ela até consegue concatenar strings e produzir uma string grandona. E é isso que eu vou fazer. Por quê? Eu quero fazer, sei lá, olá, não estava no script isso, mas olá, e aí o nome da pessoa, espaço de novo, que eu estou passando vários parâmetros, passando várias strings, vários valores que vão ser concatenados. Então, olá, nome, espaço, vou dar uma vírgula aqui, o dobro de number é. E aí eu vou colocar o quê? Qual que é o dobro? Qual que é o valor que eu quero imprimir agora? É exatamente esse daqui. Eu vou copiar ele aqui, cortar e colocar aqui. Então eu estou produzindo uma string que vai gerar olá, name, o dobro de number é isso daqui. Será que funciona? Vamos carregar o REPL, eu preciso decorar esse atalho. Então eu vou chamar a função getDouble, passando 4, mas agora não é mais uma função que espera só um valor, ela espera dois. Então eu vou passar o meu nome aqui e funcionou. O retorno dessa função agora é uma string que foi gerada a partir da minha chamada str e ela gerou, olá, Claudson, o dobro de 4 é 8. Então perceba que a gente foi encadeando chamadas de função. A gente chamou a str, mas um dos parâmetros da str é a própria multiplicação. Claudson, poderia melhorar essa indentação? Poderia, dependendo do caso, seria melhor colocar tudo assim, talvez. Isso já é discutível, porque se a linha for pequena, aí tudo bem, na minha opinião, colocar numa linha só. Mas se a linha for muito grande, acho que é melhor quebrar. E perceba que uma das coisas de datação de closure que me fez um pouco de confusão é que é normal ver no fim dessa chamada maior de função vários parênteses, que são os parênteses de cada chamada menor. Então, esse é o parênteses do str, esse é o parênteses da multiplicação. Então, não é comum, e nem consigo fazer isso na IDE, fazer isso daqui, que é algo que a gente faz muito, né? É o nosso padrão do C. Então, nesse vídeo, nós vimos bem o básico de como criar uma função em Clojure. A gente viu como chamar uma função em Clojure. A gente aprendeu um pouquinho sobre o REPL. E a gente viu um pouquinho, né, como manipular funções dentro de funções, um pouco de indentação. E no próximo vídeo, a gente vai ver sobre variáveis. Eu quero te pedir muito para clicar no gostei se você gostou desse vídeo, compartilhar com seus amigos e amigas. E se durante essa série você estiver gostando muito do conteúdo, você ainda pode contribuir financeiramente com os vídeos, clicando no botão aqui, que eu não sei como chama no Brasil, acho que é. ah, eu esqueci, mas você vai ver na tela o botão que é para contribuir com o canal. Isso também vai me ajudar financeiramente a continuar produzindo aqui. E a gente se vê no próximo vídeo aqui dessa série sobre o básico de Clojure. Tchau!